Fala galerinha do YouTube, vamos fazer aqui uma correção dos exercícios que eu passei para vocês aí, né, em sala de aula. Vamos ver aqui da primeira questão até a 10ª, né? Conforme a gente trabalhou em sala aí, vamos lá. Primeira, como a primeira república no Brasil pode ser contextualizada em termos de aspectos sociais, destacando as mudanças e continuidades em relação ao período imperial? Ó, como a gente pode estar respondendo essa pergunta, pessoal? Uma sugestão de resposta aí, né? A Primeira República no Brasil, iniciada em 1889, foi marcada por transformações sociais significativas, como o fim da escravidão, mas também manteve estruturas sociais hierárquicas, né? Principalmente as elites agrárias, né? Dominando ainda o cenário político. Houve uma transição na dinâmica social, com o surgimento de novas classes urbanas e mudanças nas relações de trabalho, né? O trabalho assalariado chegando aí ao Brasil. Questão 2. Quais foram os principais eventos culturais que marcaram a Primeira República no Brasil e como eles refletiram ou influenciaram as mudanças na sociedade da época? Vamos lá, pessoal, uma sugestão de resposta aqui, né, para essa pergunta. Durante a Primeira República, a cultura brasileira passou por transformações importantes, como o surgimento do modernismo, movimento que questionava as tradições artísticas, né? O modernismo aqui ele vai tentar trazer uma identidade para o Brasil, né, uma identidade artística para o Brasil, né? Que até então a arte brasileira ela buscava bastante imitar a arte europeia, né? O modernismo ele vai tentar quebrar isso aí, criando uma arte legitimamente brasileira, né? Essas expressões culturais muitas vezes refletiam e influenciavam as mudanças na sociedade, abordando questões políticas e sociais. Beleza? Questão 3 aqui, ó. Como a economia brasileira se desenvolveu durante a Primeira República, destacando os setores chaves e as políticas econômicas adotadas nesse período? Como a gente pode estar respondendo aqui, né, pessoal? A economia na Primeira República foi dominada pela cafeicultura, com a política do café com leite influenciando a alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais. O que dava mais dinheiro no Brasil? Café e atividade pecuária, né? Mas principalmente o café. O café era o carro-chefe da economia brasileira. Então, Minas Gerais e São Paulo maior produtor de café, Minas Gerais maior produtor pecuário, né? Vão protagonizar aí o que a gente chama de política do café com leite, né? Onde Minas Gerais e São Paulo vão se alternando aí no poder. A dependência do café como principal produto de exportação teve impactos profundos na estrutura econômica do país. Beleza? Questão 4. Quais foram os principais desafios políticos enfrentados durante a Primeira República no Brasil e como esses desafios moldaram o sistema político da época? Ó, pessoal, uma sugestão aí de resposta. A Primeira República foi marcada por instabilidade política, com a alternância de presidentes e o predomínio das oligarquias estaduais, né? Os grandes fazendeiros, os grandes produtores, né? Chamados oligarcas. Né? O que é uma oligarquia? É um pequeno grupo que tem muito poder. Né? Como os proprietários de terra são a minoria dentro da sociedade, mas é os que têm mais poder dentro da sociedade brasileira do período, né? Se bem pensar até hoje, né? Eles são chamados de oligarquias. Né? A oligarquia estadual a gente se refere a esses grandes fazendeiros aí. Os desafios incluíram revoltas como a Revolta da Armada, né, que foi uma revolta da Marinha Brasileira, e a Revolta de Canudos. Todas essas revoltas eram contra o quê? Contra o domínio dessas oligarquias, evidenciando tensões sociais e regionais. A questão 5. Analise como as políticas de inclusão e exclusão social foram moldadas durante a Primeira República, considerando medidas como o Código Civil de 1916 e as políticas de imigração. Beleza, pessoal. Ó, essa questão do Código Civil de 1916 vai ser a primeira tentativa, né? Uma das primeiras tentativas aí de trazer um parâmetro de como a civilização, a civilidade brasileira deveria ser exercida. Né? E essas políticas de imigração estão muito relacionadas à visão política da época
de branquear a sociedade brasileira, de embranquecimento mesmo. Ou seja, pegar pessoas, principalmente de países da Europa que estão passando por dificuldades e trazer essas pessoas para o Brasil, né? Imigrar essas pessoas para o Brasil com qual ideia? Que eles se miscigenassem, né, com o povo brasileiro e as próximas gerações, gerando um embranquecimento mesmo nas próximas gerações, né? Tinha bastante a ver com a visão racista, a visão do darwinismo social desse período aqui, né, que eu vou explicar para vocês mais à frente. Mas vamos lá. Analise as políticas de inclusão e exclusão social, né, como que ocorreu a inclusão e a exclusão social durante a Primeira República, considerando principalmente o Código Civil de 1916 e as políticas de imigração. Como a gente pode estar respondendo, pessoal? Durante a Primeira República, o Código Civil de 1916 estabeleceu normas que refletiam padrões sociais e conservadores, limitando, por exemplo, os direitos das mulheres. Além disso, as políticas de imigração buscavam atrair mão de obra europeia, mas também perpetuavam desigualdades sociais e raciais, ou seja, tem muito a ver com a exclusão do negro, né, dentro da visão social, da visão civilizatória dos governantes desse período. A questão 6. Como a Primeira República no Brasil lidou com questões de cidadania e participação política, considerando aspectos como o direito de voto e a representação democrática? O que a gente pode estar respondendo, né, da questão da democracia aqui durante a Primeira República? Uma sugestão de resposta. A Primeira República teve limitações na participação política, com a vigência de um sistema oligárquico e a restrição do direito de voto. Não era qualquer pessoa que votava, né? Tinha que ter uma certa renda, tinha que ser alfabetizado, né? Tinha que saber pelo menos escrever o próprio nome. Havia também as fraudes eleitorais, né? E a exclusão de diversos grupos da população, o que evidenciava os desafios relacionados à construção da cidadania. Havia o voto de cabresto, né? Onde o trabalhador da fazenda, às vezes analfabeto, era ensinado a escrever somente o nome para que ele pudesse votar no candidato que o seu patrão, né, que o dono da terra, que o grande fazendeiro lá, apoiava, correto? Então vamos lá para a questão 7. Discuta as relações internacionais do Brasil durante a Primeira República, destacando acordos comerciais, conflitos e a busca por uma posição diplomática no cenário mundial. Como que estava a posição do Brasil, né, no cenário mundial aqui durante a República Velha? Uma sugestão de resposta aí. Durante a Primeira República, o Brasil buscou consolidar sua posição no cenário internacional, participando de acordos comerciais e desenvolvendo relações diplomáticas. A participação na Primeira Guerra Mundial e a busca por um lugar de destaque nas relações internacionais foram elementos marcantes desse período, né? Então, o Brasil participar da Primeira Guerra Mundial, o Brasil participar de acordos comerciais, né? Tudo o que? Uma tentativa do Brasil de validar o seu novo regime, né? O regime republicano dentro da perspectiva internacional aí, né? Dentro da relação com outros países. A questão 8. Quais foram os impactos da Primeira República nas questões de gênero, considerando a participação das mulheres na sociedade, suas lutas por direitos e as mudanças nos papéis sociais femininos? Vamos lá, pessoal. O papel da mulher, né, durante a Primeira República aqui, ó, o que mudou, o que aconteceu? Uma sugestão de resposta. A Primeira República teve ambiguidades em relação às questões de gênero, ou seja, teve aspectos positivos e negativos, né? Embora algumas mulheres tenham participado ativamente em movimentos como o feminismo, o Código Civil de 1916 restringiu seus direitos. As lutas por direitos e a redefinição dos papéis sociais femininos foram parte desse contexto, né? Ou seja, ao mesmo tempo que as mulheres buscavam participar de movimentos pela luta da igualdade de gêneros, né? Muitas vezes a própria lei, a própria sociedade, o sistema legal, o judiciário e a própria perspectiva social também ia no sentido contrário, né? De lugar da mulher é na cozinha, né?
aquele papel tradicional que a gente já percebe aí há séculos, né? A questão 9. Como os movimentos sociais, como a Revolta da Vacina e a Revolta da Chibata foi um movimento que aconteceu dentro da Marinha Brasileira contra os maus tratos, tá, pessoal? Grande parte dos, dos marinheiros eram de origem negra, né? Eram de descendência negra, muitos eram filhos de ex-escravos, né? Escravos libertos, e por não ter onde ir, acabavam se alistando, né? Ou eram alistados, né? Pelas famílias que detinham a sua guarda, famílias que eram antes os donos, né? De seus antepassados, né? De seus parentes, seus progenitores, é, levava lá, né? Aquela criança que tinha liberdade, mas não tinha nenhum amparo familiar, financeiro, estrutural, era mandado lá para a Marinha. Né? E dentro da Marinha essa criança sofria todo tipo de maus tratos aí. Então um dia vai acontecer essa revolta da Chibata, onde alguns marinheiros vão tomar encouraçados, né, navios de guerra aí, vão apontar os canhões para a cidade do Rio de Janeiro e vão exigir o fim dos maus tratos, a igualdade, um aumento, né, na verdade, um aumento na política de salários e a anistia aos participantes da revolta. Tudo isso lhes vai ser prometido, nada disso será cumprido, né, e a revolta vai ser, como se diz, vai ser oprimida. A revolta da vacina eu expliquei no último vídeo, né, que vocês devem ter visto aí. Vamos lá. Como esses movimentos sociais, esses movimentos de revolta, como a revolta da vacina e a revolta da chibata, expressavam as tensões sociais e as insatisfações populares durante a Primeira República, como a gente pode estar respondendo aqui, pessoal? Uma sugestão de resposta. A revolta da vacina e a revolta da chibata foram expressões de insatisfação popular durante a Primeira República, evidenciando as tensões sociais relacionadas a políticas públicas e condições de trabalho. Esses movimentos refletiram o descontentamento da população com as condições de vida e o autoritarismo desse período, né? Então a questão militar, a questão hierárquica, a questão do domínio estava muito bem imposta durante esse período, né? E essas revoltas aí elas vão refletir justamente uma insatisfação em relação a essas a essas circunstâncias, né? E a questão 10 aqui, a última questão, de que maneira a Primeira República no Brasil contribuiu para moldar a identidade nacional e as bases para os desenvolvimentos futuros do país? Vamos lá, o que a gente pode estar respondendo aqui nessa questão, né? Como a Primeira República vai influenciar o futuro do Brasil? Uma sugestão de resposta. A Primeira República contribuiu para moldar a identidade nacional do Brasil, estabelecendo padrões políticos, econômicos e sociais. A construção da República, apesar de seus desafios, foi um período de consolidação de instituições que influenciaram os desenvolvimentos futuros do país, marcando o início de uma trajetória política e social complexa, né? Então, durante a Primeira República, aí a gente vai ter lutas sociais que antes não tinham espaço para acontecerem, né? Como o movimento operário, a luta das mulheres pelo voto, né? Pela igualdade de gênero. Então, tudo isso aí a questão também dos soldados, né? Contra o domínio das oligarquias agrárias, o movimento tenentista, né? Tudo isso aí a gente vai ter durante a Primeira República representando, né, as mudanças desse período em relação ao período anterior, ao Brasil Império, né, dando abertura para o que a gente vai chamar da Segunda República, né, iniciada aí pelo período pela Revolução de 1930 e a ascensão de Getúlio Vargas, ao poder. Tá bom? Mas isso é um assunto para uma próxima aula. É isso aí, pessoal. Se vocês tiverem gostado desse conteúdo, deixa o like, curtida, comentário, compartilha, a coisa toda aí. Forte abraço e até a próxima.